Pronto, doutor Flávio, pode começar. Quero cumprimentar inicialmente ao conselheiro Carlos Pina de Assis, dirigente máximo da Escola de Contas José Amado Nascimento. Também meus cumprimentos à doutora Annelice, à doutora Carla, a Pedro do TI, que não está nos dando sustentação, e cumprimentar também aos funcionários da casa que aqui nos estão assistindo. Quero discorrer sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei número 14133/2021, de 1 de abril de 2021. Teve uma longa jornada de idas e vindas nas comissões do Congresso Nacional, a ela se incorporando outros projetos que também tramitavam nas casas legislativas, a exemplo dos projetos de lei número 559/2013 e número 6814/2017, tratavam da reforma da lei 8666 de 93. Longe de beirar a perfeição, até mesmo porque, como obra humana que é, a lei é imperfeita, demandando um aperfeiçoamento com sua melhor interpretação. O referido diploma legal merece nosso reconhecimento quanto aos inquestionáveis avanços, conquistas e inovações expostas ao longo do texto. Preliminarmente, destaco que, dentre as inovações, consagremos como uma das principais as novas perspectivas de compliance na administração pública, adotando práticas de gestão de risco e de controle interno, bem como a elaboração e divulgação de programas de integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção. De forma exemplificativa, em se tratando de programa de integridade, podemos nos reportar ao artigo 24, parágrafo 4 do novo Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, onde dispõe que, nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. A exigência de programa de integridade também se faz presente na nova lei como critério de desempate, quando do julgamento das propostas. É o que dispõe o artigo 60, inciso 4, que ora destaca. Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem. Inciso 4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Ainda sobre a importância do programa de integridade, consagrado na nova lei, ressalta a exigência como condição de reabilitação do licitante ou contratado a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável, em conformidade com o parágrafo único do artigo 163 da Lei em comento. Vejamos. Artigo 163, parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos 8 e 12 do caput do artigo 155 desta lei exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. Eis, portanto, a título exemplificativo, uma das inovações da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na promoção de adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção. Mas quais seriam as demais inovações trazidas pela Lei 14.133/2021, especialmente no que se refere às contratações de obras e serviços de engenharia? O objetivo principal da nova Lei de Licitações é, sobretudo, a realização de certames e contratações que atendam da melhor maneira ao interesse público almejado em todas as suas formas,
com transparência, eficiência e probidade. No que tange às obras e serviços de engenharia, não poderia ser diferente. O artigo 6 da nova Lei de Licitações elenca diversos conceitos atinentes ao recente diploma normativo. Dentre estes, os conceitos de obra, serviço de engenharia e suas respectivas classificações. Na mesma toada, conforme já dito acima, também define que é considerada de grande vulto a obra ou o serviço de engenharia cujo valor estimado supera os 200 milhões de reais e impõe que os editais de obras desta envergadura deverão, obrigatoriamente, prever a matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado. A matriz de risco é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, consoante a ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. A Lei 14.133/2021 herdou do regime diferenciado de contratação e da Lei das Estatais a possibilidade do orçamento ser sigiloso, não sem prejuízo da divulgação das informações necessárias para a elaboração das propostas. Outra herança dos suplicitados diplomas normativos é o sistema de registro de preço para obras e serviços de engenharia, com projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional e que haja necessidade permanente ou frequente. Aliado à tecnologia, o novo diploma de licitações e contratos prevê que, sempre que possível, será preferencialmente adotada a modelagem de informação da construção, ou simplesmente BIM, sigla em inglês que se refere a um processo colaborativo e inteligente em um modelo 3D, que possibilita a troca e o gerenciamento de informações em todo o ciclo de uma obra, do planejamento após ocupação. Na impossibilidade de adoção do BIM, a nova lei prevê o uso de tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Além da coerência com a tecnologia, e recentíssima lei encampa questões ambientais para a execução de obras e serviços de engenharia. Nesse diapasão, os licenciamentos ambientais terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, bem como impõe a disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Outra importante questão contemplada na nova Lei de Licitações é o depósito em conta vinculada, cujo objetivo é assegurar à contratada o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, desde que o objeto do contrato corresponda à execução de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Os valores depositados são impenhoráveis. Importante ressaltar que foram vedados os aditivos para alteração de valores contratuais, quando adotadas a contratação integrada e semi-integrada, ressalvadas as exceções previstas no artigo 133 do Diploma Legal em Comento, dentre elas, para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. Sob uma ótica generalista, importante ressaltar algumas outras inovações. 1. A realização da etapa de propostas e julgamentos para, posteriormente, partir para a análise dos documentos de habilitação apenas da empresa vencedora, o que permite maior competitividade e agilidade no certame. Artigo 17, inciso 5. 2. Previsão de uma competência discricionária quanto ao sigilo do orçamento estimado da contratação, o que concretiza as melhores práticas em licitação ao externar para os licitantes o preço da referência, prestigiando o princípio da competitividade e da publicidade, o artigo 24. 3. Previsão de fase preparatória, sem a qual não é possível alcançar bons resultados na licitação,
uma vez que é nessa fase que são observados o critério de julgamento, a modalidade da licitação, dentre outros fatores, cujo objetivo é a contratação mais vantajosa à administração pública, o artigo 18. 4. Extinção das modalidades de tomada de preços e convite, é o artigo 28. 5. Introdução da modalidade de diálogo competitivo, uma realidade no direito europeu. Nesses casos, o órgão público estará disposto a elaborar o objeto contratado juntamente com as empresas interessadas. A título de exemplo, diante da impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação das soluções disponíveis no mercado, ou ainda quando o objeto da contratação tratar-se de inovação tecnológica ou técnica, esta deve ser a modalidade adotada. É o artigo 32. 6. Possibilidade da administração exigir certificações do objeto a ser licitado com a finalidade de aferir a qualidade do produto ou do processo de fabricação. Parágrafo 6 do artigo 17, inciso 3 do artigo 42. 7. Menos rigidez quanto à admissibilidade da realização das audiências públicas e possibilidade da adoção do mecanismo da consulta pública a todos os interessados, ao quais faculta apresentar sugestões, o artigo 21. 8. Previsão dos procedimentos para contratação direta, é o artigo 7.2. 9. Criação do Portal Nacional de Contratação Pública, cujo objetivo, dentre outros, é a divulgação centralizada e obrigatória dos atos relativos à nova lei de licitações, o artigo 174. 10. Previsão de matriz de risco, ou seja, da definição das áreas a que está exposta a execução do objeto, nos contratos administrativos de um modo geral, o artigo 92, inciso 9. 11. No contrato é necessária ter cláusula que disponha sobre o prazo para a resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, reduzindo condutas protelatórias dos entes públicos em examinar tais pleitos. O artigo 92, inciso 11. 12. Período de regularização de providências administrativas antes do contrato iniciar, induzindo ao adimplemento de pendências que possam comprometer a execução do objeto. Parágrafo 2 do artigo 92. 13. Ratificação sobre a possibilidade de utilização da conciliação, mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e Arbitragem nos contratos administrativos, concretizando a conciliabilidade e a segurança jurídica, artigos 151 ao 154. 14. Expansão das possibilidades de extinção do contrato, a partir da iniciativa do contratado, em razão do inadimplemento da administração. Parágrafo 2 do artigo 137. 15. Redução da discricionariedade na aplicação das sanções administrativas, diminuindo o risco de uso indevido das prerrogativas punitivas. O artigo 155. 16. Previsão de prazos contratuais alinhados com a natureza de cada contrato administrativo. Artigos 105 ao 114, afastando a equivocada ideia de que contratos com distintos objetos se submetem sempre ao mesmo prazo, diferentemente da Lei 8666/93, cujo prazo máximo era de 60 meses. Fazendo essas breves considerações sobre o novo Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, sem a menor pretensão de tentar exaurir o seu conteúdo, pois, além de sua extensão, a lei também guarda certo grau de complexidade, o que nos demandaria dias de estudo e debate, limitar-me-ei a reproduzir alguns dos principais e mais recorrentes questionamentos sobre a referida lei. Vejamos. 1. A Lei nº 14.133/2021 substituiu de forma imediata, quando de sua publicação, a Lei 8666
10.520/93 e a Lei 10.520/2002, Lei do Pregão? Não. Tanto a Lei 8.666 quanto a Lei do Pregão só serão plenamente revogadas após decorridos 2 anos da publicação oficial da nova Lei de Licitações. Até o decurso desse prazo, é facultado à administração pública licitar ou contratar diretamente, de acordo com a nova Lei de Licitações, de acordo com a Lei número 8666/93, ou ainda de acordo com a Lei do Pregão, desde que a opção escolhida seja indicada expressamente no edital, no aviso ou no instrumento de contratação direta. Entretanto, é importante destacar que, em conformidade com os artigos 191 e 193 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é vedada a aplicação combinada desta com a Lei 8666/93 e a Lei 10.520/02, Lei do Pregão. 2. O que restou revogado pela Lei número 14.133/2021, quando da sua publicação. O que de imediato restou revogado com a publicação da nova lei foram as seções 3 e 4 do capítulo 4 da Lei número 8666/93, que, como tratavam, respectivamente, dos crimes e das penas, bem como do processo e procedimento penal. Devido às alterações trazidas pela nova Lei de Licitações na esfera penal e em observância ao princípio da especialidade, as normas do novo diploma prevalecem sobre o Código Penal. 3. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos revogará a Lei 13.303/2016, que trata do regime de contratações das empresas estatais? Não. A Lei número 14.133/2021 apenas submete o Estatuto das Empresas Estatais ao que restou disciplinado no Código Penal, quanto à tipificação dos crimes e à imputação de penas, nos termos do artigo 1, parágrafo 1 da nova lei. A pergunta 4. Quais as inovações trazidas pela Lei número 14.133/2021 em relação aos agentes públicos responsáveis por conduzir os processos licitatórios? Sob a égide da Lei 8666/93, as comissões permanentes e especiais de licitações guardam peculiaridades, a saber, responsabilidade solidária entre os membros da comissão permanente ou especial de licitação, conforme disposto no artigo 3 parágrafo 3 do artigo 51 da Lei 8666/93. Composição pelo menos 2/3 dentre servidores pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação, nos termos do caput do artigo 51 da Lei 8666/93. A Lei número 14.133/2021, além de inovar na nomenclatura dos responsáveis pela condução das licitações, denominando-os de agentes de contratação e de comissão de contratação, também dispõe sobre requisitos para a sua designação. O agente de contratação será designado pela autoridade competente, dentre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública e será auxiliado por uma equipe de apoio para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, respondendo individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Já em licitações que envolvam bens ou serviços especiais, ou seja, bens e serviços de alta heterogeneidade ou complexidade, o agente de contratação poderá ser substituído por uma comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão,
ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Para a composição da comissão de contratação, alguns requisitos devem ser preenchidos, tais como: primeiro, sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Segundo, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. E, terceiro, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Sob a ótica da nova lei de licitações, podemos concluir que, ressalvadas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, todas as demais licitações deverão ser conduzidas por servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, denominados pela nova lei como agente de contratação ou pregoeiro. 5. Como verificar a compatibilidade do valor previamente estimado da contratação com os valores praticados pelo mercado. Sobre o tema, nova lei de licitações, em seu artigo 23, parágrafo 1, alcançou inquestionável avanço, dispondo de forma clara sobre os parâmetros a serem utilizados pela administração pública para estimar o valor de aquisição de bens e contratação de serviços. De acordo com o dispositivo legal supramencionado, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização de parâmetros adotados de forma combinada ou não, quais sejam: 1. Composição de custos unitários ou iguais à média do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas. Segundo, contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Terceiro, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e horário de acesso. Quarto, pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido objeto de orçamento com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. 5. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Este pode ser considerado um inquestionável avanço, porque havia um vácuo na legislação infraconstitucional sobre a matéria e a pesquisa de preço tinha se tornado um obstáculo a ser superado na condução dos certames licitatórios públicos, exigindo um vasto conhecimento da jurisprudência atual sobre a questão. Sobre a contratação de obras e serviços de engenharia, a nova lei de licitações dispõe sobre o valor estimado dos processos licitatórios. O artigo 23, parágrafo 2, da Lei nº 14.133/2021, revela que o valor estimado, acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas, PDI de referência e dos encargos sociais cabíveis, será definido por meio da: primeiro, composição de custos unitários menores ou iguais à média do item correspondente
do Sistema de Custo de Referências de Obras, SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transporte, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil, SINAP, para os demais obras e serviços de engenharia. No mais, adota-se os mesmos parâmetros para aquisição de bens e contratação de serviços, conforme exposto anteriormente, a pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores. Nesta oportunidade, faço um merecido destaque para o que restou definido logo no inciso 1, onde se determina a utilização dos sistemas SICRO e SINAP como ferramentas de orçamentação quando envolvidos recursos públicos federais. Determinação referendada no parágrafo 3 do mesmo artigo 23, que dispõe nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União. O valor previamente estimado da contratação poderá ser definido por meio da utilização de outro sistema de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Em suma, no caso específico do Estado de Sergipe, o sistema ORCE não poderá ser utilizado quando envolvidos recursos públicos federais. 6. Quais os novos limites impostos pela nova lei de licitações às dispensas de licitação em razão do valor? Tal informação está prevista no artigo 7.5, incisos 1 e 2. Vejamos, artigo 7.5. É dispensável a licitação: 1. Para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. 2. Para contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. Portanto, na Lei nº 14.133 de 2021, os limites da dispensa são de R$100 mil e R$50 mil, respectivamente, para as hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 7.5. Na Lei 8.666 de 93, os limites remetem aos valores constantes no seu artigo 23, atualizado pelo Decreto número 9412 de 2018, sendo o limite do inciso 1 de R$33 mil e do inciso 2 de R$17.600. Logo, a Lei 14.133 de 2021 aumentou substancialmente os limites de valor para a dispensa de licitação. Destaco, entretanto, que a Lei nº 14.133 de 2021 também consagrou uma nova forma para a efetivação dos pagamentos das despesas que guardam relação com as contratações de que tratam os incisos 1 e 2, ou seja, por meio de cartão de pagamento preferencialmente. Além do mais, a nova lei exige que o extrato do referido cartão de pagamento seja divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas, e o que vem a ser o novo no Portal de Contratações Públicas, o PNCP. Segundo o disposto no artigo 174 da nova Lei de Licitações, o Portal Nacional de Contratações Públicas é um sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei nº 14.133 de 2021 e também destinado à realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, é condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos. 7. Compras centralizadas.
A nova lei de licitações prevê em seu artigo 181 que os entes federativos instituirão centrais de compras, com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob a sua competência. Salvo melhor juízo, a norma é aparentemente impositiva, não cabendo, nesse eixo, o Instituto da Discricionariedade. E a nova lei vai além, pois ainda dispõe que, no caso dos municípios com até 10 mil habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização de compras em grande escala, guiando-se pela Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, Lei dos Consórcios Públicos. Pergunta 8. A licitação na forma eletrônica é obrigatória? A nova lei abraçou a modernização dos processos e tornou a licitação eletrônica a regra para todos os procedimentos de contratação. Como toda boa regra, também se enxerga uma exceção no novo Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, ao admitir a utilização da forma presencial, desde que motivada. Entretanto, além da motivação para a realização da licitação na forma presencial, a lei impôs que a sessão pública fosse registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, replicando a mesma condição para a sessão pública de apresentação de propostas, devendo a gravação ser juntada aos autos do processo licitatório, depois do seu encerramento. A nova lei de licitações consagra a virtualização dos atos de licitação, no artigo 12, inciso 6, da mencionada lei, que dispõe que os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. A pergunta 9. O que muda nas contratações realizadas por dispensa emergencial? Em suma, a nova Lei de Licitações, número 14.133 de 2021, fixou duração máxima dos respectivos contratos, vedando a prorrogação desses ajustes, bem como a recontratação de empresa já contratada com base no mesmo dispositivo legal. Defendia-se, até o início da vigência da nova lei, que os contratos decorrentes de dispensa de licitação emergencial deveriam ser formalizados por prazo suficiente ao atendimento da emergência ou calamidade pública ou até a conclusão do devido processo licitatório, no prazo máximo de 180 dias, conforme previsão da Lei nº 8.666, de 93. A nova Lei de Licitações ampliou para 1 ano o limite da duração dos contratos emergenciais, demonstrando um esforço legislativo de fazer valer a vedação, a prorrogação dos contratos emergenciais. E, ao ampliar o prazo máximo desses contratos, a nova lei tende a esvaziar as justificativas que davam aso às prorrogações excepcionais desses ajustes, como permanência das razões que deram causa à contratação ou a fato superveniente, visto que 1 ano constituiria tempo suficiente para a administração organizar a licitação, atendendo ao dever de planejamento, agora consagrado como princípio no artigo 5 da Lei nº 14.133, de 2021. Também priorizando a realização da licitação, o legislador instituiu uma nova proibição, referente à recontratação de empresa contratada via dispensa emergencial. Nota-se que a finalidade da regra é preservar o dever constitucional de licitar, de modo que não é possível entendê-la como hipótese de vedação à disputa de licitação ou participação na execução de contrato. 10. O que é diálogo competitivo? O diálogo competitivo é a inédita modalidade de licitação apresentada pela Lei nº 14.133, de 2021. Segundo o inciso 42 do artigo 6,
O diálogo competitivo pode ser definido como a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. A modalidade é inspirada na Diretiva 2014/24 da União Europeia, que é muito mais minuciosa e específica. A nova modalidade legitima e concede transparência e segurança jurídica para um fato que já ocorre na relação entre a administração pública e o particular. Contrato prévio entre as partes para a apresentação de soluções fornecidas pela iniciativa privada e que podem interessar a administração pública. É natural que a administração pública não tenha conhecimento das principais inovações tecnológicas, de soluções complexas ou de todos os meios aptos a atender a sua demanda. Ela tem conhecimento de sua necessidade, mas não sabe como supri-la. Nesse sentido, as hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 32 da Lei nº 14.133/2021 são interessantes, na medida em que propiciam ao particular apresentar à administração pública soluções que ela normalmente não teria conhecimento ou teria dificuldade em definir o objeto e a especificidade contratuais, tudo de modo transparente e legítimo. Reitero a minha despretensiosa intenção de tentar exaurir todo o conteúdo da nova lei de licitações, diante de sua extensão e complexidade. Contudo, é importante destacar, nesses instantes finais, que a nova lei contempla questões socioeconômicas, a exemplo da inclusão social e do desenvolvimento econômico local. O novo diploma instrumentalizou-se por meio do artigo 25, parágrafo 9, como política pública de inclusão social, ao dispor que os editais viessem a permitir a exigência de um percentual mínimo de mulheres vítimas de violência doméstica ou de pessoas oriundas ou egressos do sistema prisional, como mão de obra responsável pela execução do objeto de contratação. Enquanto eixo de desenvolvimento econômico local, a Lei nº 14.133 de 2021 dispôs, no seu artigo 25, parágrafo 2, que os editais poderiam prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matéria-prima existente no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Isso desde que não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, demonstrado em estudo técnico preliminar. Além dessas honrosas iniciativas do legislador, o referido diploma legal também merece nosso reconhecimento em dispor em seu artigo 116 que, ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargo prevista em lei para a pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas. Por fim, concluo minha participação reiterando que a nova lei de licitações trouxe inquestionáveis avanços, conquistas e inovações elencadas em toda a extensão do seu texto. Muito obrigado. Ok, conselheiros. Vou finalizar. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Anne, Lice. Muito obrigado ao conselheiro.